Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui, esse é o nosso Conexão Gel número 167, hoje sexta-feira, dia 21 de janeiro de 2022. Primeiramente agradecer a vocês pela audiência, tanto no YouTube, Spotify e outros canais de podcast, e também pelas mensagens que tenho recebido nas redes sociais ao longo da semana, com pedidos para eu explicar determinados assuntos, e por conta de alguns pedidos que recebi essa semana, volto a tratar da questão da Ucrânia, sem dúvida a questão aí mais relevante no momento, porque hoje, nessa sexta-feira, em Genebra, vai ocorrer uma reunião importantíssima entre os dois ministros de Relações Exteriores, Estados Unidos e Rússia, o americano Antony Blinken e o russo Sergei Lavrov. Então, essa reunião é uma reunião importante e vou fazer aqui uma síntese de algumas ideias minhas em relação a essa crise. Primeiramente, é importante a gente entender que impactou demais a Rússia o fato da OTAN, após a dissolução da União Soviética em 1991, a OTAN ter se expandido para vários países que eram da cortina de ferro. Esse é um ponto importante. Lituânia, Estônia, Letônia, Polônia, Romênia, todos esses países passaram a fazer parte da OTAN, chegando bem próximo da Rússia, e obviamente isso aí é algo bastante estressante para um país que já foi invadido por França, por Alemanha, etc. Então isso é um tema importante para os russos. Então isso é fundamental termos em mente. Mas invadir a Ucrânia não é simples, a Ucrânia não é um país qualquer. Volto a afirmar a minha posição, impressionante como tenho ainda escutado muita gente boa falando que vai invadir, e eu não consigo ver lucro, né? Não consigo ver vantagens para a Rússia invadir a Ucrânia. Vai ser custoso em termos econômicos, financeiros, e vai ser doloroso em termos de perdas de vidas humanas, e a imagem da Rússia no cenário global ficará péssima, né? Perderá totalmente a razão, será aí, digamos assim, ficará numa posição muito difícil perante a comunidade internacional. Só que o Putin, o problema é quando você faz determinados movimentos geopolíticos, né, é que você tem que tomar cuidado esperando determinadas respostas. Às vezes as respostas não vêm da maneira como você está esperando. E você tem que ter um plano B. Eu não sei qual é o plano B da Rússia. Eu não sei qual é o plano B do Putin. Porque ele posicionou 150 mil militares russos na fronteira da Ucrânia, pressiona que a OTAN assine um acordo garantindo que Ucrânia, Geórgia não farão parte da OTAN. A OTAN não vai fazer isso, porque na sua carta diz que qualquer país... Seria um gesto de fraqueza da OTAN assinar um acordo como esse. Por que a OTAN assinaria um acordo como esse? Né? Então, assim, o Putin precisa sair com alguma coisa efetiva dessa situação. Então, essa semana aconteceram vários eventos, né, ataques cibernéticos à Ucrânia, exercícios militares da Rússia com a Bielorrússia, suspeita de movimentações de tropas de operações especiais russas dentro do território da Ucrânia, Reino Unido enviando armamento tático para a Ucrânia, Canadá enviando forças especiais, um efetivo muito pequeno. Ou seja, várias coisinhas aconteceram essa semana para aumentar o grau de tensão em relação à questão ucraniana. Mas o próprio presidente Zelensky da Ucrânia já falou em pronunciamento na quarta-feira de que está havendo muita histeria em relação a essa situação, né? E que essa pressão que o país tem, na verdade, é desde 2014, quando a Crimeia foi anexada pela Rússia. Mas vamos lembrar, a anexação da Crimeia é uma situação diferente dessa situação de invadir a Ucrânia. Só que o Putin tem 150 mil militares na fronteira com a Ucrânia, é um esforço militar muito grande, porque manter essas tropas no inverno, fora de suas bases, posicionados ali para o ataque na fronteira com a Ucrânia, isso é custoso, isso não é de graça, tem um custo para isso, né? Você tem um custo logístico, né, de você manter essas tropas alimentadas, manter essas tropas, energia para essas tropas, combustível, né, para essas tropas. Ou seja, não é barato você manter mobilizados 150 militares. O Putin não pode, seria
economicamente pesado para a Rússia também, para qualquer país, manter essas tropas mobilizadas por muito tempo, né? E essa semana tivemos já alguns movimentos importantes em termos diplomáticos. A ministra de Relações Exteriores da Alemanha, a nova ministra de Relações Exteriores da Alemanha, que assumiu em dezembro, a Annalena Baerbock, do Partido Verde, ela esteve na Ucrânia, depois esteve com o Sergei Lavrov em Moscou. Importante lembrar que a Alemanha tem relações importantes com a Rússia, principalmente a dependência do gás russo, né? Então a questão da Alemanha com a Alemanha é um dos países da Europa que tem mais interesse para que essa crise com a Ucrânia acabe logo, mas obviamente que o discurso da Annalena é um discurso de que a Rússia tem que ser um discurso forte, né? Ou seja, um discurso para mostrar que a Alemanha é um país forte, etc., né? Então o discurso dela, obviamente, né, foi no sentido de que a Rússia, se a Rússia atacar, vai ter sanções, etc., mas o que ela falou realmente nos bastidores, na reunião privada com o Sergei Lavrov, provavelmente foi na direção do Sergei tentar resolver essa situação com o Antony Blinken hoje lá em Genebra, de forma diplomática, encerrar logo essa situação, que aí a Alemanha poderá, por exemplo, retomar aquela questão daquele gasoduto Nord Stream 2, que está pronto, mas não está operacional, né? Então a Annalena provavelmente foi falar isso, os preços do gás caríssimo na Europa, em função, né, digamos assim, do aumento da demanda, principalmente por causa de China e outros países, e obviamente no inverno. Então a preocupação da Alemanha econômica. Os Estados Unidos, obviamente, não quer guerra com a Rússia. A preocupação dos Estados Unidos é China, não é Rússia, né? Então os Estados Unidos também não querem. Mas o Biden tem que mostrar força nessas negociações. Vamos lembrar que o Biden teve um ano de 2021 em termos de relações exteriores complicado. O Biden tem eleições nos Estados Unidos para deputado e senadores em novembro. Há aí uma preocupação grande do Partido Democrata de perder a maioria no Senado e na Câmara dos Deputados nos Estados Unidos. Então o Biden também não pode mostrar uma posição de fraqueza. O que vai acontecer hoje em Genebra? Na minha opinião, eles vão discutir, eles já estão mais ou menos com o script, porque o Antony Blinken esteve quarta-feira na Ucrânia e ontem esteve na Alemanha para conversar com a Annalena e com o ministro de Relações Exteriores do Reino Unido e da França. Então, acredito que o Blinken já foi para Genebra com scripts mais ou menos de uma proposta para o Sergei Lavrov, para esse impasse, para resolver. O Sergei Lavrov também está doido para resolver essa situação, mas não pode abertamente mostrar fraqueza. Isso é importante a gente entender. O Putin não pode voltar para casa sem nada, tem que ter alguma coisa, né? Não pode simplesmente... E a OTAN não vai assinar um documento proibindo, dizendo que não vai admitir a Ucrânia e a Geórgia, por exemplo. O Biden já deu a pista na quarta-feira, dizendo que não acredita que a Ucrânia reúna condições para entrar para a OTAN no curto prazo, no médio prazo, mas assinar um documento dizendo isso seria um ato de fraqueza da OTAN, e a OTAN não precisa assinar esse documento, né? Então eu não acredito que a OTAN vá assinar esse documento, mas o Putin não pode ficar sem algo palpável. Então o que o Sergei Lavrov vai acertar com o Blinken hoje é realmente algo, eu acho que não define hoje. Eu acho que eles vão preparar, vão se entender, mas não vão, digamos assim, hoje não vai fechar essa crise. O que eu acho que vai acontecer é uma reunião de cúpula entre o Biden e o Putin, aí sim, para poder os dois saírem bem na foto. Tem que ter aquela foto do Biden e do Putin apertando a mão, dizendo que está tudo safo, está resolvido, etc. Para os dois saírem fortes da situação, porque os dois têm essa questão aí da imagem, né, interna dos dois países, muito importante. Então vamos seguir acompanhando, sem sombra de dúvidas, um tema importantíssimo, né, mas hoje, reunião importante, mas acho que não define hoje. Segunda parte do nosso Conexão 67, eu mudei, deixei de falar especificamente de disputas hegemônicas e passo a chamar essa segunda parte do Conexão como outros temas de interesse depois do tema principal da primeira parte. Então, outros temas de interesse, trouxe dois para vocês. O primeiro, aquele ataque que aconteceu essa semana dos rebeldes Houthis contra os Emirados Árabes Unidos, mais especificamente na capital dos Emirados Árabes Unidos, Abu Dhabi. Lembrando que a guerra civil do Iêmen prossegue. O governo do Iêmen é apoiado pela Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e outros países sunitas da região, esse é um detalhe importante, muçulmanos sunitas, e os Houthis são os rebeldes, eles são muçulmanos xiitas, apoiados pelo Irã.
Então, na verdade, a guerra civil no Iêmen é uma grande guerra de procuração, é assim que os especialistas chamam, ou seja, entre sunitas e xiitas, principalmente a Arábia Saudita versus Irã. Mas os Emirados Árabes Unidos, sem sombra de dúvida, um país importante, cada vez mais importante na região, riquíssimo em petróleo, riquíssimo em gás, tem o porto mais importante do Oriente Médio, maior movimentação de containers do Oriente Médio, e tem programa espacial, o único país da península toda ali do Oriente Médio que tem um programa espacial avançado dos Emirados Árabes Unidos, mandou sonda para Marte, inclusive, e possui uma usina nuclear, né, de todos aqueles países árabes ali, é o único país que possui uma usina nuclear operacional. Esse é um ponto importante. Então, os Emirados Árabes Unidos, sem sombra de dúvidas, um ator cada vez mais relevante ali na região. Vamos também ficar de olho. O outro tema que está com vocês de interesse, essa semana saiu um dado preocupante para a China, que é, pelo 5º ano consecutivo, a queda da taxa de natalidade no país. A China aí na direção de atingir o pico em termos de população e começar a cair. Né? Ainda teve aí, digamos assim, um pequeno saldo de 500 mil nascimentos no ano 2021, né? Um saldo positivo. Mas se continuar nesse ritmo, a tendência é que atinja o pico em breve da sua população e, obviamente, população mais envelhecida, etc. E todos os problemas econômicos advindos disso. Isso é muito sério, isso foi causado pela tal da política do filho único ter sido mantida por muito tempo. A China errou na mão. Um país com um regime tão fechado como a China, ele acaba passando por esse tipo de problema, né? Porque não tem imprensa livre, não tem opinião pública, etc. E o governo chinês errou na mão com relação a essa questão da política do filho único. Agora está valendo política de 3 filhos, mas os chineses não querem ter. Como é que você vai obrigar um casal, né, uma chinesa, a ter 3 filhos? Então é muito difícil, você tem que dar incentivos econômicos, etc. Mas isso não acontece de um dia para o outro. Então a situação, essa questão demográfica na China é um dado importante, uma economia aí crescente, aí, tentando alcançar os Estados Unidos em questão de economia, mas com um problema demográfico sério. A Índia, em breve, vai ultrapassar a China como maior população do planeta. Terceira parte do nosso Conexão agora vai ser Estamos de Olho, cortei a pandemia, não quero mais falar de pandemia, cansei de falar de pandemia, sinceramente. Ainda é algo que temos que tomar nossos cuidados, inclusive estou com Covid no momento, né, mas estou bem, né, com poucos sintomas. Eu cortei, até para dar mais espaço aqui para falar das questões geopolíticas, não vou tratar mais de pandemia aqui no podcast. A terceira parte, então, passa a ser Estamos de Olho. Sigo acompanhando a questão do Afeganistão, uma crise humanitária seríssima, não podemos esquecer o Afeganistão. Guerra civil na Etiópia, um país importante da África, também os protestos no Sudão contra o governo militar interino. Tomou o poder, o primeiro-ministro saiu, voltou. A situação no Sudão, que é um país que tem relações importantes ali, principalmente com China, por causa de petróleo, né? Também, então, aquela região ali está bastante tensa com a Etiópia, com o Sudão, e estamos de olho. Negociações em Viena, também seguimos acompanhando, não avançaram, seguem não avançando. Dado novo, a ida do presidente do Irã essa semana com uma grande comitiva a Moscou para se encontrar com o presidente Putin, tema principal, energia, petróleo e gás. Isso é um indício, na minha opinião, de que o Irã realmente não está acreditando que vai sair acordo com os Estados Unidos. O Biden ele não pode mostrar fraqueza nesse ano, né? Eu lembro que eu comentei sobre as eleições para o Congresso americano em novembro. Então o Biden ele tem que sair dessa negociação. Para ele entrar novamente na negociação, vamos lembrar que o Trump saiu do acordo em 2015, o Trump saiu em 2015, aplicou sanções econômicas contra o Irã. O Irã, obviamente, sofreu bastante com essas sanções econômicas impostas pelos Estados Unidos e está tentando aí, com contatos diretos com China, contatos diretos com a Rússia, Venezuela, outros países, se livrar dessas sanções econômicas. Eu acredito que os Estados Unidos não voltarão para o acordo, o Irã vai continuar avançando no seu programa nuclear e, obviamente, Israel é dos países daquela região o mais preocupado, mas não só Israel, a Arábia Saudita e os outros países árabes ali da Península Arábica. Outro tema também que estamos de olho, viagem do presidente Bolsonaro, chegou ao Suriname ontem, hoje Guiana, semana que vem Colômbia, mas vou falar especificamente desse tema na semana que vem, acho um tema importante, entorno estratégico brasileiro, então eu vou resumir essa viagem do presidente na semana que vem.
E, fechando, estamos de olho, Coreia do Norte lançou mais 2 mísseis balísticos essa semana, ou seja, o Kim Jong-un tentando chamar a atenção aí da sua ditadura, porque está sofrendo sanções econômicas, mas não deu muito certo. No dia que lançou, saiu alguma coisa, o grande assunto do momento é a questão da Ucrânia, realmente, mas o Kim vai continuar aí perturbando e acho que vamos escutar mais dele depois das Olimpíadas. Acho que a China pode já ter dado aí uma chamada no Kim Jong-un para sossegar, lembrando que as Olimpíadas de Inverno vão acontecer agora em Pequim, dia 4 de fevereiro, e acredito que o Kim Jong-un tenha recebido um recado de Pequim para sossegar com essa questão desses testes de armas. E também, já comentei na semana passada, a Coreia do Sul terá eleições gerais em março, né? Ou seja, vamos escutar de Península Coreana muito em breve. E no Boas Notícias, como sempre faço, fechando o nosso Conexão 167, investimentos externos no Brasil em 2021 dobraram em relação a 2020, alcançamos de 58 bilhões de dólares, fomos o 7º país a receber mais investimentos externos. É um dado, sim, relevante, é um dado importante. Primeiro, o país que recebeu mais investimentos externos foi os Estados Unidos, depois China, Hong Kong, Singapura, Reino Unido e Canadá. Ou seja, o Brasil recebeu mais investimentos externos que qualquer outro país da América Latina, México, Argentina, Colômbia, qualquer país, de qualquer país da África, mais do que Índia, mais do que Austrália, mais do que Indonésia, mais do que França, Itália, Espanha. Ou seja, é sim motivo para celebrarmos, é uma boa notícia, sem dúvida, para o Brasil, e é com essa que fecha o nosso Conexão GEL número 67, agradecendo a vocês. Se gostaram, não deixe de deixar o like lá no YouTube, não deixe de compartilhar com seus amigos, né, me ajudando a divulgar esse meu trabalho. Um bom final de semana, uma excelente semana, fiquem em paz, até a próxima sexta-feira.